Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo aí à nossa live de hoje. Estamos aí com muitas novidades no Juntos por Uberlândia. Estamos aí com um novo conselho, né, para 2021. E hoje é o dia de apresentar, né, essa equipe que está trabalhando, todo esse time nesse novo conselho, com essa nova frente que nós estamos aí, que é a frente Respira Uberlândia. E hoje nós temos alguns convidados, né, do nosso conselho que irá falar as ações que nós estamos fazendo, né, em todo o Juntos por Uberlândia 2021 e mostrar para vocês, né, tudo que nós estamos trabalhando, como a gente sempre fez, né, totalmente transparente. Então eu vou convidar aqui agora, né, o Luciano Penha, né, que está no conselho agora esse ano, começou à frente, né, da UTI, que foi uma frente muito legal, e eu gostaria que ele falasse um pouco para vocês como que isso tudo começou. Como que foi todo esse começo da frente das UTIs, como foi essa iniciativa, como que isso tudo começou. E fala também que tá aí já, Luciano. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, esse é o Luciano, né, entrou no conselho do Juntos por Uberlândia esse ano, com a frente aí das UTIs. E outras frentes também que a gente foi, né, desenhando em conjunto com todo o conselho. E agora, Luciano, eu gostaria, né, a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para você e todo mundo, né, tá nessa expectativa também de entender, né, como que começou essa ação das UTIs, como que isso como que você teve essa iniciativa, como que foi esse processo todo, né? Então, por favor, conte para a gente aí, para todo mundo que está na nossa live, quer saber um pouco de como tudo começou. Boa noite, pessoal. Ô, Bruno, essa iniciativa começou de uma maneira muito simples, né? Com boa intenção de um grupo de pessoas. A gente faz parte de um grupo de WhatsApp de empresários da cidade, todo mundo conversando sobre ajudar, né? E a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso. E analisando a situação de faltas de leite de UTIs, olhando os números, as necessidades de investimento para se construir mais leitos de UTIs, etc. A gente foi olhar, conversar com médicos, entender realmente o custo de construir uma UTI, enfim. E a gente acabou identificando que seria muito produtivo, né, a gente já utilizar as estruturas hospitalares que existiam em Uberlândia. Por quê? Construir mais leitos de UTI, pessoal, não é simplesmente comprar equipamento, você precisa de ter uma equipe médica, né, para sustentar essa UTI, operar essa UTI, digamos assim, operacionalizar os atendimentos. Né? É preciso estrutura física, e etc, etc. E a gente começou essa frente com um hospital, por uma questão de ter feito uma pesquisa através de colegas, né, médicos, que atuavam nesse hospital, que foi o MC. Então, o MC se predispôs, olha, se a gente tiver recurso, a gente consegue montar, né, a princípio, 15 leitos de UTIs em 5 dias. E a gente topou esse desafio. Né? O desafio foi assim, se vocês conseguem fazer isso, nós vamos atrás do recurso para implantar. E assim a gente fez, acabamos implantando 14 no MC, 14 UTIs, porque tinha uma exigência, né? Nós precisávamos de um espaço para atender normas sanitárias, etc., depósito de materiais, enfim, acabou acontecendo 14. Agora, essa lógica de ajudar os hospitais privados, né, ela advém de que a gente tem um grande público na cidade de Uberlândia, nós temos hoje mais de 260 mil pessoas em Uberlândia que tem plano de saúde. Então, nós precisaríamos de investir na infraestrutura, o hospital, na infraestrutura de equipamentos, desculpa, né? O hospital entraria com a estrutura física e estrutura de pessoal, né? É uma parceria, ok? E o público que já tem assistência médica, né, ou o público que está disposto a pagar pelo atendimento, teria condição de desafogar o sistema público. Por quê? Um paciente, quando ele não, mesmo que ele tenha convênio, se ele não tem atendimento na rede privada, ele vai buscar atendimento na rede pública. E tira, às vezes, a vaga de alguém que não teria condição de acessar o sistema privado. O sistema privado em Uberlândia precisa, sim, de ser melhor equipado.
né? Então, nós estamos ajudando. E não vamos deixar de ajudar o setor público, né? Nós temos outras frentes de trabalho juntos por Uberlândia, que o Bruno deve explicar aí com alguns colegas, estão atacando outras duas frentes de trabalho, a frente intermediária e a frente, né, de tentar agilizar o atendimento da população aí no combate a essa doença. Muito bom, Luciano. E uma das perguntas, né, que uma polêmica também, que eu acho que é explicar a situação, que foi, por que não doar para os hospitais públicos? Então, eu queria que você desse uma explicada sobre esse tema também, que foi um tema durante o início da campanha, recebemos várias críticas, né? Por incrível que pareça, mas, por favor, fala um pouquinho sobre essa situação. Bom, pessoal, o raciocínio é muito simples, né? Se a gente investir para a montagem de uma UTI no setor público hoje, nós temos que ajudar o setor público na construção da UTI e na manutenção da mesma. O setor público tem que ter equipe para isso, tem que formar equipe para isso, etc. O setor público está se movimentando, tem recursos vindo, tem muita gente doando para o setor público, e ninguém estava olhando o setor privado. E o investimento no setor privado, no nosso ponto de vista, ele é menor do que no setor público, né? Essa simples razão é a razão da gente estar fazendo investimento nos hospitais privados de Uberlândia. E não se iludam. A gente investindo no setor privado, nós estamos assistindo a população de Uberlândia. De novo, nós temos 1/3 da população de Uberlândia que tem acesso a convênios médicos, planos de saúde, incluindo servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada. Ok? Então, é essa a simples explicação, o nosso racional, né? Sem contar a velocidade, para fazer com que esses leitos sejam implantados. E eu recebi um áudio do chefe do Hospital Santa Marta, onde, se nós não tivéssemos entregado os equipamentos para a construção dos 4 leitos, com certeza nós teríamos alguns óbitos, porque foram atendimentos de urgência feitos com instalação em tempo recorde de equipamento, com o paciente passando mal, e se o equipamento tivesse chegado ali, não sei o que teria acontecido. Então, é necessário a gente continuar ajudando aí os hospitais de Uberlândia. Legal, Luciano. E é importante ressaltar também que a campanha do Juntos por Uberlândia começou em março de 2020. Durante todo o período de 2020, foram mais de 5 bilhões de reais em doações para a rede pública, de aparelhos respiratórios, EPIs, e além de ajudar com mais de 50 mil cestas básicas toda a população carente de Uberlândia. E a iniciativa foi, né, um fechamento. E, Luciano, uma outra questão também, como que é feita a escolha desses hospitais? Qual que é a ordem, qual que é a lógica disso? Nós começamos por UMC por uma questão prática. Era o hospital que nós tínhamos maior relacionamento e que se predispôs rapidamente a disponibilizar espaço, equipe, etc., para implantar os leitos. Depois, nós começamos a visitar os demais hospitais de Uberlândia, né? Eu, pessoalmente, visitei mais 3 hospitais, né? Amanhã, inclusive, vou fazer visita em mais um. Então, a nossa lógica foi, quem estava mais já com o orçamento mais pronto na mão, estrutura física, e a gente não criou um critério assim, de pontuação muito lógico, né? Nós somos bem práticos nesse sentido. Então, nós depois fomos para Santa Marta tinha uma capacidade inicialmente levantada de 8 leitos, só que numa reunião entre o hospital e a gente, nós chegamos a uma conclusão que a capacidade real de ampliação naquele momento era de 4 leitos. Então, nós fizemos um investimento no hospital. Cada hospital tem uma necessidade de investimento de recursos diferente uma da outra, né? Então, o hospital precisa de um pouco mais de recursos, porque precisa de investir também na infraestrutura física, de instalações. Tem outro hospital que não precisa, tem hospital que tem máquina, tem hospital que não tem. Então, a gente está visitando, né, os hospitais. Eu, pessoalmente, já fui em alguns, e validando investimento, combinando com o hospital. O hospital é um parceiro nosso, né?
corre atrás dos orçamentos, compra, briga para ver se o equipamento chega mais rápido e etc. Então, nós estamos trabalhando numa frente agora no Madrecor, né? O Madrecor tem condição de receber alguns leitos, nós vamos ter, inclusive, uma reunião com eles amanhã. Já visitamos o Santa Genoveva tem condição de abrir cerca de 10 leitos, mas nós precisamos de recursos, nós não temos recursos para abrir essa quantidade de leitos ainda, então estamos indo por etapas, né? Vamos começar agora as doações para o Madrecor e logo em seguida Santa Genoveva. Legal. E só para recapitulando, então, né, a primeira semana que foi, esse projeto aconteceu muito rápido, né, a arrecadação também, né, a boa vontade dos empresários, da população do ano também, foi incrível, né? Os 14 primeiros foi um recorde aí de doações, né? E foi quantas horas que a gente conseguiu arrecadar mais de 2 milhões? Das 10 horas da manhã às 2 da tarde, aproximadamente. Incrível. Nós estávamos já com todas as UTIs do MC, como é que fala? Doadas, né? Claro, depois a gente foi operacionalizar o recebimento dos recursos, enfim. Mas para você ter uma ideia, recurso na conta no mesmo dia nós já tínhamos de 10 UTIs. Incrível. E esse primeiro foi o MC, né? Tava programado 15 instalações, né, de UTI, porém teve aí uma questão de estrutura, teve que tirar uma UTI, ficaram 14 UTI. Você me conta um pouco, aquela entrega ali, acho que segunda-feira eu tive o prazer, né, de acompanhar vocês ali na entrega das UTIs. Me conta um pouco a sensação ali, como que foi essa entrega, a energia disso. Fala um pouquinho pra gente. Ô, Bruno, não sei descrever isso não, cara. Assim, sinceramente, é muito gratificante. Eu acho que todo mundo que doou tem também esse sentimento. Os áudios que eu já recebi do pessoal do hospital agradecendo, né? Você vê os profissionais de saúde, os caras querem ajudar mais. E é do setor público e privado, pessoal. Os caras são os heróis. Então, tem falha nos atendimentos, às vezes, né? Tem muita gente, como é que fala, revoltada com algumas questões, mas o pessoal também não tem recurso, então você tem que otimizar o recurso. Às vezes manda a pessoa para casa porque precisa de atender um paciente mais grave, né? Então, os profissionais de saúde estão precisando do nosso apoio, essa é a grande verdade. E a gente tem que usar a cabeça para entender como a gente pode ajudá-los, né? Equipar mais os hospitais é uma das frentes, né? Vamos atacar também nessa questão de ter mais capacidade de atendimento aí para medicamentos, etc. Independentemente da linha de tratamento médico, tem hoje uma polemização desnecessária sobre a maneira como se trata o paciente, né? Então, tem muita gente querendo tratar o Covid, né? O ponto é, quem realmente quer atender paciente Covid tem que assumir o paciente, né? O doutor Ricardo vai falar isso aí pra gente. Então, é isso, turma. É assim, quem está ajudando, né, tem certeza que ajuda de coração, né, e vai ser recompensado por isso, eu não tenho dúvida. Bom, realmente foi uma sensação assim, única. Acho que de todo o movimento que a gente já vem fazendo, você conseguir, né, salvar a vida ali das pessoas que estão, né, prestes ali no momento difícil, família totalmente, né, abalada, eu acho que é algo sensacional, coisa que é gratificante para todo mundo. Então, assim, aqui fica um pouco da emoção que nós sentimos ali, de todos vocês que doaram, né? Pessoas doando R$ 5, pessoas ligando para mim, não tenho dinheiro, estou desempregado, mas eu quero ajudar, né? Vendo a importância do movimento. Acho que é muito importante frisar, o movimento não tem viés político, desde o início a gente não tem esse viés político. Não tem, vamos ajudar o privado, vamos ajudar o público que for necessário de ter ajudado. Então, acho que isso é um dos fatores, né, que faz, de fato, ter um propósito muito claro, né, de apoiar as pessoas, de ajudar quem for. O importante é chegar a sua ajuda para quem precisa, de fato. Então, acho que esse é um dos principais propósitos que nós temos, e por isso nós temos conseguido. Já foram aí, no total, desde o ano passado, mais de 8 milhões arrecadados e direcionados, de fato, né, para quem precisa. Luciano, deixo mais um espaço para você, para falar mais algum ponto. Se você quiser também falar sobre a arrecadação, como é que as pessoas fazem para doar, né, para essa frente, né, das UTIs, por favor, tem mais uns minutos.
Pessoal, o Juntos por Uberlândia precisa da ajuda da população, precisa da ajuda dos empresários, né? Nós precisamos de voltar, nós precisamos de abrir a cidade, nós precisamos de botar a economia para girar, porque nós precisamos de recursos, né? E quem gera recursos é a comunidade trabalhando, né? A cidade fechada é um problema. E todas essas contribuições que estão sendo feitas salvam vidas e ajudam a melhorar a estatística da cidade. E melhorando a estatística da cidade, a gente pode voltar a ter uma vida um pouco mais normal, podemos voltar a abrir o comércio, né? Então, faça a sua parte, nos ajude, né? Evite as aglomerações, né? E seja consciente nesse sentido. Uberlândia conta com vocês, né? Eu acho que cada um doando um pouquinho, a gente faz um volume muito grande e pode ajudar muita gente. Doutor Túlio, é um prazer tê-lo aqui, viu? Vou passar a palavra para você. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser doar, entra no juntosporuberlandia.com.br. Tem todas as instruções lá para fazerem as doações. Agora eu vou deixar o doutor Túlio explicar como que a gente pode reduzir os pacientes na UTI, né, doutor Túlio? Um abraço, viu? Um Valeu, abraço. obrigado, boa noite. Bem-vindo aí, doutor Túlio, mais um ano, né, de projeto aí na frente do Conselho de 2020. O doutor Túlio está aí desde o ano passado com a gente, batalhando, brigando. Vou confessar que tudo que você precisar, ele faz. Um dia ele mandou uma foto com um monte de máscara em 95 no carro, foi lá, buscou as máscaras, jogou, foi para a universidade, hospital de clínicas, né? Fez doação. Então, assim, é incrível. Ele é uma pessoa totalmente de bom coração, ajuda todo mundo. Então, assim, doutor, é uma honra para nós ter você dentro do Juntos por Uberlândia. E gostaria muito que você falasse um pouco, né, dessa segunda frente nossa, que é essa parte a gente está falando da segunda fase, né, do intermediário. A gente já está numa situação, queria que você explicasse um pouco o que é essa fase intermediária e como que o Juntos por Uberlândia, né, junto com todo mundo, população, está ajudando aí, tanto a rede privada, a rede pública também, com as doações. Então, boa noite a todo mundo. O ano passado, quando eu recebi um telefonema da Raquel me convidando para participar do grupo, foi uma honra muito grande, né? Fazer parte de um grupo especial de pessoas, né, que estão vivendo esse momento, gastando, investindo seu tempo em ajudar as outras pessoas, e que a gente possa ter condição, né, de trabalhar corretamente, né, de abrir o mundo de novo de uma forma correta, de atender as pessoas, de socorrer aqueles que estão mais necessitados, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Bom, a segunda frente, o primeiro projeto é esse que o Luciano falou sobre os leitos de UTI, né? O segunda frente é o seguinte, é baseada num projeto que a gente está desenvolvendo, toda a nossa equipe aqui no MC, né? São vários médicos, né? São vários fisioterapeutas, vários enfermeiros, vários profissionais da limpeza, vários profissionais administrativos, todo envolvido nesse projeto. E o que a gente fez? Então, todo mundo está acompanhando que o Covid está inundando a cidade inteira de casos e a capacidade hospitalar, seja pública, seja privada, ela não consegue atender todo mundo como deveria, né? Então, há uma escassez de leitos de enfermaria, de internação, e há uma escassez maior ainda de leitos de UTI, né? Que são aqueles pacientes mais graves. Então, o que a gente fez aqui no MC e que a gente quer tentar proporcionar isso para a rede inteira, né? Por isso que a gente precisa de doação de recursos para conseguir. A gente desceu toda a estrutura de fisioterapia, né, de ventilação não invasiva, vou explicar o que é, e de fisioterapia intensiva para as enfermarias. Então, aquilo que a gente fazia nas UTIs, a gente passou a fazer nas enfermarias. Então, na verdade, a gente multiplicou por vários leitos, né, o nosso suporte intensivo. Então, o que acontece? A gente conseguiu, com essa estratégia, reduzir o número de pessoas que precisavam de UTI. E esses pacientes, ao invés de piorar, eles começaram a melhorar progressivamente e foram para casa, né? Então, a gente conseguiu reduzir a mortalidade intra-hospitalar nossa de forma muito importante, mais de 100%, mais de 50% de redução, né? Então, são técnicas relativamente simples, né? Então, são atendimentos de fisioterapia e um dos procedimentos é essa ventilação não invasiva, que é um aparelho, né?
que se liga numa interface, numa máscara. Eu tenho vários tipos de máscara, pode ser menorzinha, pode ser no rosto inteiro, pode ser aquele capacete que todo mundo está vendo, né? E essa máscara, o que ela faz? Ela pressuriza, né, o pulmão, ela faz com que haja um recrutamento dos alvéolos, né, que é onde ocorre a oxigenação do sangue, fazendo com que melhore a oxigenação do sangue, o paciente fique descansado, né, e ele consiga ganhar tempo para os medicamentos que estão sendo feitos, recuperar esse paciente, recuperar esse pulmão, e ele não precisar, né, ir para a UTI. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo arrecadar recurso para, inicialmente, alugar alguns aparelhos desses, e esses aparelhos que nós estamos querendo alugar, eles são mais caros um pouco. Por quê? Porque eu preciso proteger os profissionais da saúde. Não adianta eu pegar um aparelho que chama BiPAP simples e colocar para fazer ventilação não invasiva num ambiente que não está controlado. Por quê? Esses aparelhos mais simples, eles têm um circuito único que leva o ar, né? A inspiração. E quando eu expiro esse ar nesses aparelhos mais simples, eles saem para o meio ambiente. Então, é um ar ricamente, altamente contaminado com vírus. Então, a possibilidade de contaminar o ambiente é muito grande, certo? Então, o que a gente está querendo? Pegar esses aparelhos que são um pouco mais robustos, que tem dois circuitos. Um para inspiração e um para expiração. Então, o ar entra, pressuriza o pulmão, né? Melhora a troca gasosa, e quando eu expiro, ao invés de ir para o ambiente e contaminar, esse ar passa por um filtro e eu não prejudico ninguém, tá? Esse aparelho é ligado nessas máscaras que vão possibilitar essa melhora dos pacientes, certo? Então, é isso que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo arrecadar recursos, inicialmente, para alugar esses aparelhos. Se a gente arrecadar muito recurso, a gente pode comprar esses aparelhos e ceder para todas as unidades de saúde pública, né, para que possam oferecer isso para os seus pacientes. Então, para todas as UAIs que atendem Covid, para a Universidade Federal de Uberlândia, para o Hospital Santa Catarina, para o Hospital Municipal, para o Dr. Hansen, e qualquer outro local que tenha atendimento de Covid, né? A gente acredita muito nessa estratégia, né? É uma estratégia que é utilizada dentro da UTI, mas fora da UTI ainda um pouco tímido. Na rede pública, mais timidamente aí. E, doutor Túlio, são quantos aparelhos que são necessários? A gente fez uma estimativa, né? Acho que foram 24. A gente fez uma estimativa de 24 aparelhos, né? Para que a gente possa colocar pelo menos 2 em cada ponto desse público de atendimento, né? Quanto mais aparelhos nós conseguimos, melhor. Lembra que cada aparelho consegue fazer mais ou menos 10 sessões de ventilação não invasiva por dia, certo? Então, se eu conseguir 24 aparelhos, são 240 sessões de ventilação não invasiva por dia. E uma conta que eu queria que todo mundo que estivesse assistindo fizesse é, se cada aparelho evitar uma ida de um paciente para UTI por dia, certo? Quantas UTIs nós estamos multiplicando na cidade de Uberlândia? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer, certo? E o custo hoje, o valor de cada aparelho desse? O valor aproximado de aluguel desse aparelho por mês é em torno de R$3.000, né? Então, se a gente fizer a conta por aparelho, né, seria R$9.000 para alugar por 3 meses cada aparelho. As máscaras, elas variam em torno de 400 a 600, às vezes algumas de R$800. Então, a ideia é a gente fazer uma mesclagem, né, de máscaras mais simples, máscaras intermediárias e máscaras um pouco melhores, para que nós conseguimos adaptar esse aparelho em todos os pacientes. Porque não é uma máscara que dá para todo mundo. O rosto é diferente, o tamanho é diferente, a face é diferente. Então, a gente precisa ter um arsenal para que os pacientes possam fazer essa estratégia, né, de forma mais confortável. Uhum. Isso essa questão, né, é muito caro, né? Tudo quando você fala desse procedimento, UTI, tudo é muito alto o custo, né? Então, por isso que é importante a gente esclarecer, deixar transparente para todo mundo, que é importante a cada vez mais a gente conseguir arrecadação, porque até o momento a gente não conseguiu, né, adquirir esses aparelhos por conta da arrecadação. E, doutor, também você está fazendo um ótimo trabalho nessa frente, junto com o Luciano, de visitas hospitais, de verificar. Acho que é um ponto importantíssimo, né, também deixar claro para todo mundo que está doando, todo mundo que está ajudando,
como que é feito, né, todo esse processo, você vai, tá, realmente vai ser utilizado, se conseguir cumprir com prazo, vão ter equipe para poder atendimento nas UTIs. Então, você está vendo, né, falar um pouco que é essa montagem, o processo todo, né, porque não é da noite para o dia, né? A não ser que vocês tenham conseguido feito isso, em ser um prazo incrível, né? Foram 5 dias para montar 14 UTIs. Então, fala um pouco para a gente sobre esse processo, por favor. Então, montar uma UTI não é fácil, né? Tanto a parte estrutural, né? Você tem um problema estrutural de local adequado, você tem um problema dos equipamentos e você tem o principal problema que são as equipes, né? Então, esses são os critérios que a gente usa. Primeiro, o hospital que a gente está visitando, o local que a gente está visitando, tem local físico minimamente adequado para montar um leito de UTI? Segundo, quais são os equipamentos que a gente precisa? Geralmente, o que a gente tem doado é respirador, monitor e cama. E, às vezes, alguns outros acessórios, circuitos e outras coisas menores que precisam. E terceiro, aí o hospital vai ter condição de dar uma equipe multiprofissional rapidamente para tocar essas UTIs, né? Não são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, limpeza, administração. Então, é uma estratégia, né? Uma operação gigantesca, né? No MC, isso foi feito em 5 dias. No Santa Marta, também foi um pouco mais de uma semana, né? E agora nós estamos trabalhando com os outros hospitais, Madrecor, Santa Genoveve e Santa Clara, para que isso seja realidade. Então, é muito importante a equipe do próprio hospital, né, que é o recurso mais caro e mais difícil, né, e o recurso, né, das doações para que a gente possa comprar esses aparelhos para que seja viável, né, a abertura o mais rápido possível dessas UTIs. Lembra que quanto mais eu abro UTI, mais pessoas a gente consegue atender, né, no setor privado, e a gente diminui e consegue buscar pessoas que estão no setor público, que eventualmente tenham convênio ou não, ou queiram ter essa opção de atendimento, reduzindo a carga, né, para os hospitais públicos, né? Basicamente, a Universidade Federal de Uberlândia, o Hospital de Clínicas, o Hospital Santa Catarina e o Hospital Municipal. Então, esses são os critérios que a gente tem feito, esse é o cuidado que a gente tem feito para tomar essa decisão. Fantástico. E hoje, praticamente todos os hospitais já passaram para nós, né, todo o projeto, valores e tudo. E nós estamos aí, né, conseguindo arrecadar essa verba para poder direcionar também para essa terceira etapa, que é a parte militar. Doutor, mais algum ponto você queira ressaltar, queira participar, fique à vontade. Vou convidar já o doutor Maurício Ricardo. Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer, primeiramente, o grupo do Juntos por Uberlândia, né? É um privilégio fazer parte e é uma equipe fantástica de pessoas que estão trabalhando para o próximo, né? E eu queria agradecer todas as pessoas anônimas que fizeram suas doações, que estão contribuindo de forma gigantesca para a gente vencer essa pandemia, né? E vamos todos continuar fortes, firmes, e nós temos muito trabalho pela frente. Grande abraço a todo mundo. Doutor Ricardo. Fala, Julião. Tamo junto aí, mais uma peleja nossa. Grande parceiro. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite, Bruno, tá bom? Joia. É um prazer estar aí com você. Prazer é nosso ter você no grupo. Fantástica, né? O doutor Ricardo Maurício. Ele tem emprestado, né, um serviço aí no Juntos Uberlândia desde o ano passado também, está com a gente. Ele atacou muito forte, né, à frente de cestas básicas, né, trouxe toda uma estrutura, uma equipe, pegou o projeto, fez acontecer. Foram mais de 50 mil cestas básicas, né, no ano passado, que foram doadas aí por mais de 400 instituições, né, que fizeram a distribuição dessas cestas básicas. Então, foi um projeto também muito bonito, né, que ajudou muitas pessoas. E eu acredito aí que nos próximos aí, com certeza a gente deve voltar, né, doutor? Esse projeto de cesta básica é um projeto também que é necessário, as pessoas estão precisando, mas nós precisamos atacar hoje, de fato, o que é mais urgente. Então, o mais urgente é salvar a vida. E eu gostaria de falar sobre essa primeira fase, né, que é uma fase do acolhimento. Então, doutor Ricardo, gostaria que você falasse um pouco para todo mundo o que é essa fase,
né? O que nós estamos preparando, quais as ações que nós vamos fazer, explicar um pouco sobre todo esse processo. Bom, uma boa noite a todos. É um prazer estar com essa equipe aí, com o Bruno, com o Túlio, com todo o pessoal do Juntos por Uberlândia, que nós estamos aí 1 ano nessa batalha, tentando fazer alguma coisa por essa cidade maravilhosa e o tanto que essa cidade é solidária. É impressionante como tem pessoas de bom coração e pessoas que realmente dão assim, um retorno quando são acionadas. Não dá para ficar insensível com o sofrimento tão grande dessa população que vive o inferno astral. Então, eu costumo dizer o seguinte, nesse momento, eu tenho 40 anos de profissão, fui professor da faculdade, estive lá na faculdade durante 30 anos, estamos lá no Instituto São Lucas, e eu nunca vi uma situação dessa. Agora, essa doença é uma doença em função da mídia. Ela é uma doença que afeta muito o emocional das pessoas. Então, eu estou no consultório com mais de 1.000 pessoas atendidas de Covid e observo o seguinte, o emocional fica acabado, fica com medo de morrer. Nós chegamos a ter um amigo essa semana que suicidou só porque viu um resultado de Covid. Então, eu tenho me preocupado muito com a ansiedade, a angústia que essa doença provoca. E o segredo dessa doença é justamente o seguinte. 5% das pessoas, elas têm uma fragilidade genética muito importante. Então, essas pessoas, quando pegam essa doença, a possibilidade de complicação é muito grande. Em torno de 20% das pessoas têm uma fragilidade moderada. Elas têm uma fragilidade em relação à doença um pouco moderada. Então, o que nós temos que fazer? Eu costumo dizer o seguinte, que isso é igual um casal. Isso é igual um casal que tem o quê? Esse casal tem um filho. A esposa vai ao ginecologista e fala para ele assim, doutor, eu acho que eu estou grávida. A esposa fala. O médico vai, faz o exame e constata que ele está grávido. Aí o médico chega para ela e fala assim, olha, a senhora está grávida, daqui a 9 meses a senhora volta, quando a senhora estiver com contrações uterinas, a senhora volta que eu faço o parto. Não é assim que se faz. Por quê? Num parto você tem que fazer o pré-natal, você tem que fazer o acompanhamento. Então, nessa analogia, nós descobrimos o quê? Que não importa como você começa. Ah, não, eu vou começar com tratamento precoce. Isso é cada médico tem a sua conduta. Ah, não, eu quero fazer um tratamento convencional. Não importa. O que importa é que esse paciente seja abraçado, seja acompanhado durante toda a sua evolução, porque essa doença, ela tem um acompanhamento de 20 dias. Porque ela tem 3 fases. Tem uma fase viral, tem uma fase inflamatória e tem uma fase pró-memórica, ou pulmonar e tem uma fase pró-memórica. Então eu tenho que acompanhar as 3 fases da doença para tentar antecipar a complicação. Então o grande segredo do tratamento dessa doença, o que é? É acompanhar esse paciente. É acompanhar esse paciente como se fosse um pré-natal. Para você perceber que vai ter uma complicação e antecipar essa complicação com uma série de medicamentos que vão antecipar. Para evitar o quê? Que esses pacientes que são predispostos, que eles tenham complicações graves. Então, você vê que é um trabalho contínuo. É um trabalho aqui, fazendo um diagnóstico o mais cedo possível, acompanhando esse paciente o mais cedo possível, para evitar que ele complique. Aí depois, se ele começar a complicar, nós vamos ir lá no VNI, lá na máscarazinha lá para evitar o hospital, aí depois nós vamos para o hospital. Fazendo assim, a gente fecha a cadeia e a gente pode salvar vidas. Então, isso é muito importante. Então, o engajamento das pessoas, um outro problema que nós temos visto é muito importante. Essa doença é uma doença cara. Doutor, Como assim? vou fazer uma pergunta, vamos lá. Estou achando que eu estou com Covid. Chego no seu consultório, converso contigo, explico contigo, você faz ali um diagnóstico. Você explicou isso muito bem, né, nas reuniões de hoje, pela manhã.
queria que você fizesse um passo a passo explicando, do primeiro dia até o 8º dia, né, como que o paciente se sente. Um exemplo que você falou mais cedo, o paciente chega no seu consultório, né, totalmente abalado psicologicamente, às vezes ele nem está com Covid, né, nem sabe, mas está totalmente abalado. Como que é esse processo? Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o 8º dia. Como que você trata? O problema dessa doença, você tem que lembrar o seguinte. Por que eu sou otorrino, né? Por que eu tenho tantos pacientes de Covid? É porque essa doença se inicia como se fosse um processo gripal. Então, não tem essa história de passar mal, vai para o hospital. Não, senhor. Essa doença começa, na maior parte das vezes, com a síndrome gripal. O que é a síndrome gripal, doutor Ricardo Maurício? Ela começa com o nariz meio tampado, às vezes a garganta um pouquinho irritada, a cabeça meio pesada e muitas vezes com sonolência. Não pense você que essa doença começa com febre. Nem, nos meus mais de 1000 casos de consultório, eu não tenho 30% dos meus pacientes com febre. Então ela começa como se estivesse começando um resfriado. Às vezes eu faço diagnóstico, o cara fala, tem uma sonolência tremenda, não sei o que está acontecendo comigo. Opa! Aí você já começa a ficar... Então é importante que você já comece a se preocupar nos primeiros sintomas. Aí você já faz o diagnóstico na fase inicial, por quê? As complicações acontecem a partir do 6º dia. Então, você começando a olhar desde o início, quando chegar próximo do 6º dia, você já pensa em fazer uma avaliação pulmonar, para verificar se ele vai ter um comprometimento pulmonar ou não. Já começa com os medicamentos de proteção do pulmão, aí já começa a se preocupar com o quê? Já começa a se preocupar com as alterações de coagulação, para você evitar os fenômenos tromboembólicos. Aí você vai antecipando e vai conduzindo de tal forma que você consiga o desfecho o melhor possível, mesmo esse paciente sendo predisposto. Então, o que nós estamos tentando fazer no Juntos por Uberlândia agora é uma fase de acompanhamento. É uma fase de acompanhamento desse paciente, para que eu possa ter o controle quase que diário dele e poder ajudá-lo a antecipar isso aí. E como eu disse a vocês, essa doença é cara. Muitas vezes o indivíduo consegue chegar no seu consultório, ele consegue, às vezes, pagar uma consulta, aí você solicita os exames para ele. Solicita uma tomografia de tórax, solicita os exames de coagulação. Ele fala, doutor, eu não tenho dinheiro para esse exame. Eu custei a conseguir o dinheiro da consulta. Aí você fala, nossa senhora, como é que eu vou fazer esse paciente? Aí você fica totalmente acabado. Aí você pega e prescreve um medicamento para ele. Para vocês terem uma ideia, um medicamento para coagulação, para proteger a coagulação, um Clexane, um Versa, é R$80 a ampola. Então é uma doença que a fase pré-hospitalar, aquela fase de consultório, ela chega a custar em torno de R$2.000. Então essas pessoas precisam de um apoio psicológico. Eu estava contando para vocês que lá no consultório ontem, o paciente estava com um comprometimento pulmonar de 5%, que é um comprometimento muito normal do Covid. A hora que ela chegou no consultório e abriu a tomografia, ela não parava de chorar. Aí a minha secretária falou assim, doutor, ela está achando que vai morrer. Falei, põe ela aqui no consultório. Eu fiquei 1 hora explicando que um comprometimento pulmonar pequeno é normal nesse Covid e que 90% das pessoas evoluem muito bem. Só 5% das pessoas vão para o hospital e 1%. Então, ou seja, se você conduzir bem essa doença, é uma doença que tem um prognóstico muito bem, muito interessante. Então, nós precisamos de quê? O Juntos por Uberlândia resolveu ser um facilitador. O que é um facilitador? Pegar esse paciente,
ajudá-lo em relação ao apoio emocional. Você percebe que ele está muito tenso, então vamos fazer uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, vamos ter psicólogos poder fazer todo um acolhimento da parte emocional dele. Por quê? Porque se você não tem uma tranquilidade emocional, as suas defesas imunológicas, elas vão... Está provado que cai até 20%. Então você tem que ajudar. E você imagina o seguinte, por incrível que pareça, essas pessoas, dependendo da estrutura de vida delas, elas ficam presas num quarto 10 dias. Isso dá um problema psicológico muito grande, uma depressão muito grande. Então nós vamos fazer acolhimento em 3 níveis. Primeiro, o acolhimento a nível emocional. Segundo, o acompanhamento da doença nas 3 fases, para que a gente possa tentar fazer o quê? Para que a gente possa tentar diagnosticar a complicação na fase inicial. E terceiro, tentar dar uma orientação para que viabilize não só a receita, como o exame. Então eu tenho que ajudar essas pessoas a conseguirem se tratar. Porque nós estamos numa guerra, e na guerra nós temos que ajudar essas pessoas. E além do mais, essas pessoas não estão trabalhando, porque foram, em função da própria condição, ela foi impedida de trabalhar pela pandemia. Então a pessoa não está trabalhando, não está gerando recurso, tem uma doença cara e está emocionalmente abalada. Então eu peço encarecidamente para a população de Uberlândia que ela se envolva, que ela nos ajude a poder amparar essas pessoas que estão num sofrimento fantástico. Nós temos 64 mil pessoas em Uberlândia que já tiveram Covid. Converse com algum deles. Converse com eles para que vocês tenham a noção do sofrimento e da dificuldade que foi vencer essa doença. Então, com todo mundo apoiando, com todo mundo viabilizando, facilitando esse trajeto, vai ser muito menos traumático e muito mais produtivo. Então, o que nós já entendemos, né? Para todo mundo repassar essa informação, o tratamento é muito importante na fase inicial, né? Você está sabendo, né, de fato, né, os sintomas do início do Covid para se tratar o rápido possível para você conseguir, né, superar essa doença. E falar em superar essa doença, é muito importante falar que o Covid tem cura, porque a gente vê muito assim, na questão da mídia, né, que pessoas morrendo, isso entra, né, no psicológico das pessoas e aí todo mundo fica apavorado, com medo, que se pegar vai morrer, como teve a situação dessa pessoa que suicidou essa semana. Então, eu gostaria que você falasse, Covid tem cura, doutor Ricardo? Eu digo para vocês o seguinte, a grande maioria das pessoas, desses meus mil pacientes de consultório, aqueles pacientes que eu acompanhei desde o início, muitas vezes eu pego paciente que chega lá com 8, 10 dias de doença. Os pacientes que eu acompanhei desde o início da doença, nenhum foi a óbito, entendeu? Nesses 1000 pacientes meus. Então, essa doença bem acompanhada, eu costumo dizer o seguinte, essa doença merece respeito. Ela não merece medo. O que é a diferença de medo e respeito? O medo é o medo da morte. É você entrar numa batalha tendo a certeza que você vai perder. Essa doença bem conduzida, e essa doença, você evitando as complicações, o resultado dela é muito positivo. Então você consegue um índice de solução com baixas sequelas de uma forma muito importante. 90% das pessoas vão ter um resultado favorável. Então, para que você precisa ter para se dar bem? Você precisa manter saúde. Eu falo, faz atividade física, alimentação adequada, saúde mental,
Você precisa se preparar para a guerra. Se possível, faça um exercício respiratório. Tem uns aparelhos respiratórios que você vai na farmácia, um deles é o Respiron, por exemplo, você põe lá e aspira. É super simples, é R$30 esse aparelho. Você põe lá, pega o aparelho, faz 30 vezes, 3 vezes por dia, para fortalecimento da musculatura respiratória. Aí quando você pega um paciente que está preparado para enfrentar uma doença, o resultado é muito melhor, ele passa com muito mais tranquilidade. Então, primeira coisa, fiquem tranquilos, respeitem a doença, mas não morram de medo dela. Agora, isso não te dá o quê? Isso não, mas doutor Ricardo falou que essa doença, você tem que ter respeito, mas não medo. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso me contaminar, eu posso tirar o... não falei isso. Eu falei, lave as mãos, põe a máscara, mantenha distanciamento, para que esse vírus não se propague. Eu não falei para você que 5% das pessoas têm uma fragilidade muito grande. Então, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser a sua esposa. Então, tomem cuidado para não se contaminar. Mas se vocês forem contaminados, a chance de vocês terem um resultado favorável é mais de 90%. Então, vamos enfrentar juntos, vamos acolher. Então, nós vamos lançar, inclusive, junto com esse acolhimento, o Apadrinha um Covid. Tem 64 mil pessoas que já passaram por isso. Vão apadrinhar um Covid, vamos trocar experiências com ele, vamos ajudá-lo, às vezes, a comprar um remédio, vamos ajudá-lo, às vezes, a ele fazer um exame, vamos explicar para ele que esse sintoma é normal e ajudando o médico a conduzir esse paciente. Porque se cada um adotar um Covid, isso vai facilitar demais o médico. Porque o problema que está acontecendo hoje é que a equipe de saúde está estafada. Porque os médicos estão trabalhando 14, 16 horas por dia. Porque além do consultório, você chega em casa e você faz mais 4, 5, 6 horas respondendo o cliente, acalmando o cliente, aconchegando o cliente. Então, a população como um todo tem que nos ajudar nesse aconchego, nesse acolhimento. Doutor, muito bom. E eu vou... o André ele comentou aí, né, sobre um canal de atendimento para a fase inicial. É justamente isso, André. A gente está planejando, né, lançar um canal via WhatsApp, número, onde a gente vai ter toda uma árvore para poder instruir esse paciente. Esse usuário que vai entrar nesse canal e vai poder ter várias informações. E também ser mais bem direcionado para qual local ele deve procurar, aonde ele deve procurar. Então, o que nós estamos também, né, doutor? Buscando apoio, né, de médicos voluntários, pessoas que têm disposição em ser voluntário para ajudar. Nós estamos planejando, né, esse acolhimento, né, ser todo virtual e presencial. Então, nas próximas semanas, a gente vai ter novidades, né, a gente vai estar lançando toda essa campanha aí, essa primeira fase inicial. Mas é muito importante, todo mundo, né, que puder ser voluntário, médico, profissional da área de saúde, enfermeiro, vai ser necessário fazer um mutirão, né, de fato se unir para conseguir combater, né, essa doença. E nós estamos em plena uma guerra, né? Não tem como falar outra palavra. Infelizmente, mortes, né, diariamente aumentando, e a realidade é muito triste na nossa cidade. Então, doutor, queria falasse um pouco também desse convite, né, para esses voluntários, como que a gente pode contar com eles. Eles estão me perguntando aqui o aparelho que eu sugeri para fazer o exercício respiratório. O aparelho é muito simples, a marca comercial que eu conheço chama Respiron. Respiron. Faz exercício respiratório 3 vezes ao dia para fortalecer a musculatura do tórax, né? A musculatura respiratória. Bom, em relação então a isso aí, nós convocamos todo mundo para nos ajudar. Essa batalha é possível ser vencida. E nós vamos vencer com a graça de Deus. E o Uberlândia é muito solidário e nós vamos vencer. Aqueles que gostam dos medicamentos da ivermectina, dos medicamentos
de fase inicial, aqueles que não gostam, ou seja, todo mundo. O que é importante é justamente isso. O importante é acompanhar esse doente, o importante é nós termos parâmetros de acompanhamento para qualquer médico que faça qualquer tratamento consiga intervir nas complicações e consiga acompanhar o paciente desde o início da doença, o mais precoce possível, até o final, quando a gente entrega o paciente com uma alegria danada. E digo mais para vocês, em 40 anos de profissão, eu nunca tive tanta realização como salvar um paciente de Covid. Porque a gratidão e a parceria é muito grande. Então, vamos juntos, vamos todo mundo junto, essa doença tem cura, essa doença é possível de ser vencida, e a gente vai chegar lá com a bênção de Deus. E bons parceiros como Juntos para Uberlândia, o doutor Túlio, o Bruno, o Ricardo, e todo mundo, uma turma muito boa, os empresários todos que nos apoiam. Então, essa turma é abençoada. E tenho um grande orgulho de estar com vocês. Muito bom, doutor. É isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estavam assistindo com a gente essa live. Convoco todo mundo para vocês fazerem parte, seja voluntário juntos com o Uberlândia. A gente vai fazer uma grande missão agora, nessa próxima semana, que é esse lançamento do acolhimento, e vamos precisar de muita gente. Então, fique adentro das nossas redes sociais, a gente vai estar divulgando as próximas informações aí durante a semana. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Estamos juntos. Na glória de Deus. Bora.